A temática desse programa traz um questionamento. Adão e Eva eram gigantes? Eu sou Michelson Borges. E eu, Agatha Lemos. Continue conosco, a História da Vida volta já. E na edição deste bimestre do História da Vida, que você sabe é aquele material muito bom para usar em sala de aula, para aplicar nas suas aulas, nós estamos tratando de um tema muito interessante, intrigante até. Adão e Eva eram gigantes? Segundo o modelo evolutivo, as coisas começam mais rudimentares, né, Agatha? Sempre vão, sempre não, mas via de regra, a ideia, pelo menos o imaginário das pessoas, é que vai aprimorando, vai se tornando mais complexo, né? Só que, biblicamente falando, e também, histórica e cientificamente falando, a gente percebe que a complexidade existe desde sempre e também sabemos, por evidências, que havia até um certo gigantismo, né? Não só nos seres humanos, mas nos animais também. Há fósseis que mostram isso, né? A gente encontra ainda fósseis nos dias de hoje que até quebram um pouco dessa perspectiva, que é quando... Eu vi recentemente algumas reportagens que diziam o seguinte, que alguns animais que são de eras, né, de milhões de anos, têm o mesmo tamanho de alguns que foram encontrados hoje. Como a gente poderia explicar, né, ou até tipo maiores, né? Eu vi já fósseis, né, da chamada megafauna e outros períodos que mostram realmente esse gigantismo. Por exemplo, eu tenho uma vértebra de bicho preguiça fossilizada que tudo indica que tinha 4 metros de altura esse bicho preguiça, né? A vértebra tem esse tamanho assim, um tijolão, né? Hoje o animal não tem mais esse tamanho. Agora, é claro que fósseis de homens gigantes ainda não foram encontrados. Quem sabe a gente pode até tratar disso com o nosso convidado daqui a pouco, né? Sim. Mas realmente há evidências de uma fauna gigante, exuberante, tanto com respeito à fauna e à flora também, né? A gente vê, inclusive, algumas imagens, mas é sempre aquela coisa do fake, né? Hoje está muito em alta. A gente vê na internet, foi encontrada uma ossada gigante, foi encontrada... E é muita especulação. Quem nunca recebeu, né? Você já recebeu? Aqueles homens gigantes, né? Só a cabeça do esqueleto lá seria do tamanho do quem estava escavando, né? Ou então as famosas rodas dos carros de Faraó, lá no Mar Vermelho, né? É complicado. Mas a impressão que nos dá pelo relato bíblico é que esse gigantismo, ou seja Adão e Eva gigantes, ou os povos antediluvianos, né, ou alguma região ali que realmente tinha gigante, eles não eram também exageradamente gigantes. Então, o tal do Photoshop que eu mencionei tinha 10 metros, talvez, né, o esqueleto. Então, realmente foge das proporções que a gente pode até obter a partir da Bíblia, como veremos no próximo bloco. Né? E eu acredito, Michelson, que essa mudança, ou então fugir tanto assim da perspectiva da realidade, é uma das coisas que causa um pouco de descrédito ao tema. Até porque, para a visão evolucionista, a gente tem um ser que ele vai se desenvolvendo até mesmo nessa coisa de ficar ereto, né, de andar de maneira bípede. Aquela ilustração clássica lá, né, do hominídeozinho ali, do macaquinho, hominídeo, até chegar no ser humano ereto, né? Então, mas como para essa... altamente arbitrária. Para essa visão, existem muitos ensaios, pessoas muito engajadas na ciência que endossam, e aí você pega uma outra perspectiva bíblica e vem uma pessoa dizendo assim, 10 metros, realmente é muito discrepante. Por isso é legal que a gente vai ter hoje aqui alguém com a gente que tem o gabarito para nos dizer, também unindo a verdadeira ciência com a verdadeira perspectiva religiosa, se realmente tinha gigantes na Terra. Ou seja, resumindo tudo, né, nós temos um tema hoje que nos possibilita discutir duas cosmovisões bem contrastantes. Uma da origem inferior das espécies, digamos assim, e outra da origem superior das espécies. Será que os primeiros seres humanos realmente eram algo como hominídeos ou eram bem já desenvolvidos, né, muito inteligentes, até maiores do que nós? Enfim, duas cosmovisões que merecem ser contrastadas, comparadas e chegarmos, quem sabe, até uma conclusão a respeito disso. Será que evoluímos ou é o contrário? Ou involuímos, né? E é isso aí, essa é só a introdução. Você percebe que hoje realmente o tema vai render bastante. No segundo bloco vamos tratar do assunto vamos aos cálculos e quem sabe até termos aí uma fórmula para calcular a altura de Adão e Eva. E teremos um convidado especial, doutor em educação Márcio Freiberg. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta e nesse bloco nós vamos trabalhar com o tema Vamos aos Cálculos. Você encontra nas páginas 4 e 5 da sua revista História da Vida. Temos o prazer
e a honra de estar aqui com o convidado, Márcio Fraiberg, que tem aí uma vasta titulagem, se a gente fosse falar, ficaria até amanhã, é doutor, é mestre, né? Tem área de biologia, história, educação. Então a gente está super feliz com a sua presença aqui e já vamos aproveitar e entrar no assunto. A gente falou no primeiro bloco sobre Adão e Eva, sobre existiram realmente gigantes na Terra. Qual seria mais ou menos o tamanho deles, peso, comparado hoje com o que a gente tem, né, do ser humano? É um prazer estar aqui com você professor especialmente, nesse programa que eu acompanho, eu acho muito legal. Sim, haviam gigantes sobre a Terra, Adão e Eva tinham um tamanho desproporcional para os dias atuais, e não sei se o Michel vai poder tocar nesse tema, mas eu queria agradecer ao Eduardo Lutz por ter feito os cálculos do IMC, né, da massa corporal. Ele pegou um americano médio e fez todo o cálculo, então, fazendo essa transposição para as informações que a Bíblia nos dá. E eu acho que é fantástico a gente abordar esse tema. É interessante que na Bíblia nós temos pelo menos uma evidência, né, da altura possível dos antediluvianos, porque menciona ali Og, o último rei dos gigantes, né? E o sarcófago dele tinha 4 metros. Exato. Então é uma coisa muito grande mesmo. Então, possivelmente Adão e Eva, que eram os primeiros, os originalmente criados, pudessem ter entre 4 e 5 metros talvez de altura. E o Lutz, nosso amigo astrofísico, né? Lógico que ao escrever a revista eu não ia me atrever a entrar nessa seara que é muito complicada para mim, nós somos das letras, né, Agatha? Sim. Então eu convidei o Eduardo Lutz, que é físico, astrofísico, ele fez os cálculos, como disse o Márcio, né? E foi algo impressionante, né? Porque quando a gente imagina a altura, não pensa talvez no peso. E segundo os cálculos do Eduardo Lutz, Adão teria mais ou menos 1 tonelada, né? E 4 Eva, metros, entre 4 metros, 4 e 5 metros, 1 tonelada, Eva um pouco menor, né? Inclusive a escritora Ellen White, ela também comenta um pouco sobre isso, diz que Eva era um pouco menor que ele, talvez pegando aqui no ombro de Adão. Então, com base nessas proporções, Eva seria uma top model de quase 700 quilos. Fique feliz, viu? Exato. E uma das coisas mais importantes é trabalhar com a ideia da inferência. Você, em sala de aula, você pode mostrar isso para os alunos. Nós pegamos, por exemplo, um americano médio, logo em seguida você tem a informação bíblica de Og, rei de Bazã, ou seja, você pode fazer essa inferência para o casal original. Essa é a parte fantástica de trabalhar esse tipo de temática em sala de aula. Você pode desenvolver esse processo de inferência, especialmente nas aulas de matemática, para que o aluno possa compreender como se faz todo o processo de inferência na natureza. Seja com dinossauros, seja com fósseis gigantes, seja com fósseis médios e assim por diante. Agora a gente vê, assim, vamos ver num outro bloco também, a questão das grandes realizações no passado, que apontam, sim, para uma raça mais longeva, mais forte, capacitada, inteligente, né? É aquilo que eu dizia no bloco 1, né? Nós vemos uma origem superior das espécies, né? Exato. Claro que se nós apelarmos para a concepção evolucionista, teremos que, talvez, nos valer de outras hipóteses para tentar explicar essas grandes realizações. Isso é um assunto para daqui a pouquinho. No caso das ciências biológicas, principalmente, ensino de ciências, uma das características fundamentais e até fantásticas é trabalhar exatamente essa aptidão de como nós podemos, por exemplo, deslocar objetos. Se você trabalhar em ponte com a história, você vai ver que os grandes monumentos foram feitos de blocos gigantescos. Então, como que havia essa movimentação? Uma característica interessante, até para a gente poder discutir, é que você encontra as pirâmides, por exemplo, construídas de tal maneira que a única explicação viável do mundo evolucionista é que provavelmente foram alienígenas que as produziram. Porque não teria capacidade hoje de um homem, da nossa estatura, da nossa estrutura, construir esses grandes monumentos. Bom, esse foi o bloco 2. Como você vê, a gente deixou algumas pontas soltas aqui que a gente quer depois amarrar no bloco 3, que terá como título, né? O que nos aguarda? Vamos sair aqui do passado, daquilo que a paleontologia, a história, a arqueologia nos oferecem de evidências e vamos, quem sabe, também pensar um pouquinho no futuro. Fique aí, tem muita coisa boa pela frente. Estamos de volta e agora o nosso tema, o que nos aguarda, você pode acompanhar nas páginas 6 e 7 da sua revista História da Vida. Michelson, vamos conversar um pouquinho sobre o futuro. A gente já falou sobre o passado, sobre expectativas, e agora? Será que existe a chance de em algum momento a humanidade voltar a ser do mesmo tamanho, peso, habilidades de Adão e Eva ou de antediluvianos? Professor, esse bloco, né, essa parte da revista permite até algumas
viagens, digamos assim, de imaginação mesmo, né, de um pensamento cheio de esperança, porque se nós pensarmos do ponto de vista naturalista e evolucionista, a autoestima vai lá para baixo, porque nós nascemos de uma caverna, somos como que descendentes de animais, né, viemos a existir por acaso, e o futuro é indeterminado, não sabemos, está sujeito aos meandros da evolução cega, né? Agora, se nós pensarmos numa cosmovisão criacionista, bíblica, nós entendemos que viemos de um jardim, temos uma origem nobre, como já conversamos aqui nos blocos anteriores, fomos planejados, carinhosamente planejados, né? Temos um propósito na vida e temos um futuro maravilhoso aguardando por aí, né? Como disse a Agatha aqui, na pergunta já estava a resposta, né? Aquilo que nós perdemos por causa do pecado, que é um conceito bíblico, né? Gênesis capítulo 3, a queda, Deus, por meio da redenção operada especialmente por Cristo, né? Em Cristo, ele vai nos dar, então, o Éden restaurado, né? O Apocalipse, ele fecha aquilo que perdeu no Gênesis. Então, no Gênesis perdemos acesso à árvore da vida, que é um símbolo da eternidade. No Apocalipse é mencionada de novo a árvore da vida, então nós teremos acesso à eternidade. A Bíblia carrega na tinta da esperança de capa a capa. Isso aqui é bonito, né? Então, esse momento que estamos vivendo aqui de um mundo confuso, um mundo de injustiças, de morte, de sofrimento, ele é uma espécie de câncer no universo que será extirpado no momento certo. E aí teremos de volta o Éden restaurado. Nesse caso, os padrões, eu queria até perguntar isso para o Márcio, que é professor, ele está acostumado a lidar bastante com os alunos. Os alunos, talvez na faixa etária que você lide, eles têm bastante dificuldade, às vezes, de lidar com o próprio mundo, né? Fala um pouquinho para a gente se essa perspectiva do que nos aguarda pode ajudar também na autoestima deles. Com certeza, eu acho que é fundamental você como professor trabalhar exatamente essa área, fugir um pouco do tecnicismo da sua própria disciplina, da forma como você aborda essa temática e mostrar para os alunos que essa esperança é real, que para nós é real porque as evidências mostram isso, a natureza clama por um Deus criador. E se isso é real, aquilo que o Michel falou é importante, o Apocalipse é real. A renovação da nossa raça, da nossa espécie, a devolução do Éden. Quando você trabalha isso, o aluno ele começa a perceber que tudo que está ao redor dele, que deprecia sua própria imagem, sua estrutura, acaba finalizando e ele tem esperança para poder seguir. Um detalhe importante, antes de partirmos para as dicas práticas, é que levar o aluno a crer num Deus Todo-Poderoso Criador é importante, porque assim ele passa a crer também que o Deus Recriador é real. Verdade. Se Deus criou o universo como nós cremos que criou, ele tem poder para fazer tudo mais que ele prometeu. Cristo ressuscitou, a tumba está vazia e a nova terra é uma realidade porque e os padrões ele existe. São muito mais elevados do que os que a gente tem hoje. Exato. Sem dúvida. Chegou a hora da gente ir para o nosso último e quarto bloco, a origem superior. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta no nosso último bloco e o nosso tema é a origem superior. Você pode encontrar aí na página 8 da sua revista História da Vida. E eu quero perguntar para você, Márcio. A gente fica pensando, em alguns blocos anteriores você comentou sobre ETs, pirâmides. Existe muita especulação sobre a construção desses monumentos. Eu queria ver com você o seguinte, se realmente a gente tivesse uma equipe, ali um pessoal pesando 1 tonelada, 3, 4 metros de altura, esse pessoal daria conta de fazer esse monumento? Com certeza. É muito interessante você raciocinar que o modelo evolutivo, ele não consegue compreender isso, porque se nós estamos evoluindo, esse ser anterior, ele tem que ser inferior. Quando você lê a Bíblia, você entende exatamente o contrário. Hoje nós dependemos da tecnologia porque perdemos atributos. Esses seres anteriores, eles tinham um vigor físico fantástico, fenomenal. As pirâmides estão lá para provar exatamente isso. Essa super capacidade desses humanos poderia dar conta tranquilamente desse processo. Eles não precisavam, talvez, de calculadora? De maneira nenhuma. Essas máquinas aí da engenharia mecânica, talvez eles tivessem condição por eles mesmos de lidar com tudo isso. Com certeza. Uma origem superior. Então eu quero perguntar para você uma coisa, Michelson. Ele nos traz aqui dados possíveis do ponto de vista físico a respeito da construção da pirâmide. Digamos que isso é uma certa especulação, exige também um pouco de fé. Mas o que é mais difícil? A gente acreditar num ser anterior, superior, capaz de construir, ou em ETs que vêm à Terra e colocam ali, né, e trabalham com a pirâmide? Será que tudo depende de fé? Veja bem, a fé tem que estar amparada em evidências. Eu creio assim, pelo menos, né? A fé bíblica é racional, né?
E nós estamos aqui desde o primeiro bloco trabalhando evidências. Podem ser até pequenas em certos aspectos, mas são evidências, né? Então nós temos a evidência bíblica da cama do Og, já falamos sobre isso, 4 metros, né? É bom lembrar também, nós conversávamos agora aqui em off, né, que quando a Bíblia fala em gigantes, não quer dizer o gigante lá do pé de feijão, né? Quer dizer, 10 metros, né, do Joãozinho lá, né? 3 isso é metros. imaginação. Isso é imaginação, isso é extrapolação. Agora, Golias, que enfrentou Davi, tinha menos de 3 metros, né, 2 metros e pouco, então, mas já era um gigante. Hoje Tá? nós temos jogadores de basquete que têm Dois, mais 2 e 10. 2 e pouco, né? Já são Eles gigantes, seriam talvez né? chamados de gigantes. Perto da vitória aqui, então, né? Essa não é gigante. Vai ser proporcional à Proporcional à nossa nossa raça. Ok. Então, é um fato interessante esse de que demanda muito mais fé pensar que ETs vieram aqui e deram a tecnologia, ou eles mesmos construíram, do que, com base nas evidências que nós já apresentamos e outras mais que o tempo não permite expor, pensar que os seres humanos eram mais capacitados, eram mais fortes, né, e tinham mais condições de realmente construir coisas como a Arca de Noé, que é uma tremenda embarcação fora, né, dos padrões daquele tempo. A Torre de Babel. A Torre de Babel e os igurates, as pirâmides. Pirâmides maias, astecas e incas, pirâmides lá na Ásia, pirâmides no Egito, enfim. Nós temos evidências para isso. Agora, ET, sinceramente, né, quem diz que foi abduzido... Fé por fé, a gente... Certeza. Fé por fé, eu prefiro uma fé que está fundamentada em Na evidências. Amigos, o tempo passou rápido. Chegamos ao fim de mais um programa História da Vida. Foi muito bom compartilhar essas ideias. Nos despedimos e fica o convite para que nos acompanhe no canal do YouTube, CPB Educacional, playlist A História da Vida. Agradecemos a sua participação, Márcio. É sempre bom ter você conosco aqui, você que já participa da revista. Presente aqui dá um toque especial também ao nosso programa. E você também que nos assistiu, muito obrigado por sua audiência. Nos vemos de novo no último encontro deste ano.